aí, que tal dar uma olhada num estudo de caso que envolve uma tabela? O assunto agora é a conversão para números romanos. Vem comigo! O problema que eu vou propor aqui é relativamente simples. Eu quero pegar um número decimal, usando dígitos arábicos, e converter para a representação romana. A utilidade dos números romanos pode ser até questionável, mas os números romanos têm o seu charme, não tem? Mas vamos lá. A gente primeiro vai lembrar da representação romana. Os algarismos romanos usam letras com significados numéricos. A gente tem o I valendo 1, o V valendo 5, aí o X valendo 10, o L 50, o C 100, o D 500 e o M 1000. Para montar um número usando essas letras, tem algumas regrinhas básicas. Eu vou falar de duas regras da formação principal, tá ok? Então, eu posso repetir letras para obter um valor somado. Desse jeito, se I é 1, II vale 2, III vale 3. E eu posso repetir até no máximo 3 vezes, exceto pelo 1000. A segunda regra é que dá para subtrair. E para isso, uma letra menor vem antes. Esse é o caso do 4, que tem formato IV, ou seja, o 5 menos 1. E para dar um exemplo, dá uma olhada no 1933. Ele é formado por M, CM, XXX e II. Bem, deu para lembrar mais ou menos as regras, certo? Mas como é que dá para a gente pegar esse valor e gerar a representação romana? Bem, o segredo é ver quantos valores romanos cabem no número, começando pelo maior. É essa tabela que mostra a ordem de verificação começando no 1000 e indo até o 1. Só que a gente vai expandir essa tabela para incluir os valores formados pela subtração. Aí entram o 900, 400, o 90, o 40, o 9 e o 4. E agora a gente pode testar essa tabela para ver se ela realmente funciona. Meu número exemplo para converter é o 2847. Bem, a primeira coisa a verificar é quantas vezes o 1000 aparece nesse número. E o quanto sobra para depois disso. Tá lá, o 1000 aparece 2 vezes e sobra o valor 847. E como são 2 vezes o 1000, a conversão vai ter MM. Agora é a vez do 900. Que não tem nenhum e a gente continua com 847. Na vez do 500, a gente acha 1 e põe o D na saída. Fica agora com 347. Então checo 400, que dá 0, e na vez do 100, acho 3. E a saída é CCC. E ainda sobram o 47 para processar. Para o 90 não dá nada, nem para o 50. Na vez do 40, ele acha ele lá e sai o XL. E sobra o 7. Agora, para o 10, para o 9, a quantidade dá 0 e não tem nenhuma saída. Para o 5, a quantidade é 1 e sai o V. E sobram 2. Procura então o 4 e não acha nada. E por último, checo 1, que acha 2 vezes, produzindo a saída II. E está aí o resultado. 2847 em romanos dá MMDCCC-XLVII. E finalmente, o algoritmo. A entrada para o algoritmo é um número inteiro positivo. E a saída é o valor de n desse valor em romanos. O primeiro passo é obter o valor de n. E depois vem a conversão. Para cada valor da tabela, eu vejo quantas vezes ele cabe em n. É só pegar a parte inteira da divisão.
Em seguida, apresenta o símbolo romano correspondente à quantidade de vezes necessária. Por exemplo, se achou 2 vezes o 1000, então apresenta o m 2 vezes. E por fim, atualiza o valor de n, tirando a parte que já foi para a saída. E esses 3 comandos são feitos uma vez para cada linha da tabela, da primeira até a última. E o que a gente tem aqui é que a tabela usada na conversão faz parte do algoritmo. E como é que a gente pode organizar essa tabela? Não dá para ser uma matriz, porque o tipo de dado de cada coluna é diferente. A primeira coluna é de inteiros e a segunda é de valores textuais. Dá uma olhada como fica a nossa proposta de organização. A gente vai organizar cada par de valores em um registro. Um campo vai ter o valor e o outro vai ter o símbolo romano. Daí, a gente pode criar um vetor de registros e ter uma posição para cada par da conversão. E ver agora como que finalmente o algoritmo pode ser escrito. Bem, está aqui o algoritmo que a gente já viu. E está aqui também a tabela. Para a gente adaptar esse algoritmo à existência da tabela, a primeira modificação vai ser na repetição. E o par vai variar com um i que vai de 0 a 12. E vai varrer a tabela da primeira até a última posição. Dentro da repetição, a gente vai indicar que o valor vai ser pego da tabela. Assim, dá para escrever tabela na posição i, ponto valor. Isso significa que a gente pega a variável tabela, escolhe o registro que está na posição i e então pega o campo valor desse registro. Uma modificação semelhante tem que ser feita na apresentação do símbolo. Tabela i, ponto símbolo, significa pegar a variável tabela, olhar na posição de índice i e dentro daquele registro pegar o campo símbolo. E na última instrução da repetição a gente corrige de novo o valor, colocando tabela i, ponto valor. E eu posso resumir? O meu dado base é o par valor-símbolo. O valor é o valor numérico e o símbolo é a notação em romano para esse valor. Eu tenho 13 possíveis pares. Eu ponho esses pares em um vetor e uso um índice para varrer o vetor. Desse jeito, a minha tabela é um vetor de registros. Tabela é o vetor inteiro. Tabela i é o registro que está na posição i. E aí eu posso pegar o campo valor escrevendo ponto valor. Ou então pegar o campo símbolo. Bem, esse foi o nosso estudo de caso e uma possível solução para ele. A ideia aqui foi mostrar que uma tabela pode ser criada com um vetor de registros. E como cada elemento do vetor é um registro, os tipos de cada uma das colunas pode ser diferente. Bem, está certo que nesse exemplo a tabela é fixa. A gente cria ela e ela não é modificada em nenhum momento. Mas esse foi realmente só um exemplo. E agora, só faltou codificar um programa. Pensa num número. 949? Vamos lá.